começar o nosso tema central do mês de outubro, que se encerra hoje, que foi o tema É Preciso Nascer de Novo. E hoje, a nossa companheira, ela vai nos trazer o tema A Reencarnação e a Justiça de Deus. Então, mais um tema abordando a reencarnação, que fiquemos atentos, prestar atenção, qualquer dúvida, ela tem até 10 para as 9. Aí que alguém, se quiser se colocar no final, ela está aqui a responder. Ou então pedir ajuda. E vamos também dar boa noite aos internautas que estão aqui a nos acompanhar nas redes sociais. Que Jesus te abençoe e te intui. Boa noite a todos. Eu quero começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, porque foi um presente. Chegar aqui a essa casa pela primeira vez, ser acolhida com os abraços. Dona Anaí foi tão doce comigo, apresentou cada cantinho. E esse coral que me fez chorar, vocês viram, né? Então, foi de fato um presente. Muito obrigada. Tá? Como a companheira falou, o nosso tema de hoje é reencarnação e a justiça de Deus. Para a gente começar, vamos pensar que todos nós estamos nesse instante reencarnados. Somos espíritos imortais que tivemos a oportunidade de voltar à carne, reencarnar e retornar à carne. Voltar à carne para quê? Por quê? Essa é a nossa proposta, a nossa reflexão. Para a gente iniciar, a bibliografia apresentada, estudada para fazer o trabalho, tudo que tem aqui está contido nesses livros. O que a gente faz enquanto expositora é simplesmente falar a respeito. A codificação tem 5 livros que são a base da nossa codificação, que precisam ser visitados, estudados por nós. Temos os livros subsidiários, entre eles a coleção de André Luiz, que a gente precisa tomar conhecimento. Porque eu sempre tenho que ter oportunidade, eu falo, o livro dos Espíritos fala sobre nós. Nós somos espíritos que estamos encarnados. Então a gente precisa ter essa consciência, trazer isso para a nossa realidade e refletir a todo momento. Porque como as nossas experiências anteriores, nós não tivemos muitas vezes a oportunidade de refletir à luz da doutrina espírita, por mais que a gente às vezes leia, a gente não internaliza. Então é preciso estudar. O convite foi feito, espíritas, amai-vos. E segundo, instruí-vos. Então é preciso que a gente tenha o hábito e assuma esse compromisso com nós mesmos, porque é o que a gente vai levar daqui são as nossas experiências, são os laços de afeto que a gente cria e é o que a gente aprende. Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Missionários da Luz e Ação e Reação. Para a gente iniciar uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus, sendo soberanamente justo, deve agir igualmente com todos os seus filhos. Por isso dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Quando a gente lê esse trechinho, será que a gente acredita nisso? Ou a gente entra naquele conflito, puxa, eu acho que às vezes não é justo. Ou acho que Deus está sendo injusto comigo. Será que o que eu estou passando eu mereço passar? Para a gente entender, a gente precisa estudar. Precisa abrir o coração para aprender de uma nova forma. Porque até então, a gente compreendia Deus como alguém que punia, que castigava, que perseguia, que maltratava, que condenava, que tinha atributos nossos, humanos. Mas a doutrina espírita traz Deus com uma consciência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele não pune, ele não maltrata, ele não persegue. Então é preciso que a gente tenha clareza, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Então é preciso que a gente tenha clareza a respeito do que é Deus, para que a gente entenda nós mesmos, porque somos filhos, fruto de Deus. E para a gente basear o nosso estudo, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. É um diálogo profundo, onde a gente vai perceber
a ponte entre o que foi dito no Novo Testamento e o que está contido na nossa doutrina. Então, Nicodemos, que é um senhor da lei, procura pelo Cristo. Ele precisava de algumas explicações, tinha algumas inquietações e queria esclarecimento. Ele já admitia que Jesus era enviado de Deus, porque ele disse: para fazer tudo que fazes, tem que vir da parte do Senhor. Então a gente vai ver aqui o diálogo, está em João capítulo 3, versículo 1 a 12. Nicodemos diz a Jesus: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus para nos instruir como um mestre. Olha que ele tinha clareza que Jesus vinha da parte de Deus para nos instruir como mestre, pois ninguém podia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus então responde: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essas orientações aqui trazidas estão entre nós há mais de 2019 anos. E nós aqui estamos ainda refletindo para começar a entender. Veja quanto a gente já perdeu de oportunidade enquanto espíritos imortais. O importante não é nem olhar para trás, mas ter consciência de que nós não aproveitamos todas. Então tomemos agora a atitude de encarar isso com responsabilidade. O Cristo veio há 2019 anos nos trazendo a revelação sobre o reino dos céus que está dentro de nós, sobre as nossas responsabilidades enquanto irmãos, e muitas vezes nós não ligamos para isso, deixamos para depois. Somos os trabalhadores da última hora. Então, se sabemos que o nosso patrimônio somos nós que construímos, se somos nós que caminhamos e assumimos as colheitas do que plantamos, agora que temos a doutrina espírita para fazer reflexão, a gente não pode mais deixar para depois. Então, estudando o Livro dos Espíritos, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, lá no Novo Testamento, nós já tínhamos essa informação. Jesus é um mestre enviado por Deus. E o mestre, a gente faz o que é com o mestre, a gente se espelha. A gente se comporta como. No Livro dos Espíritos, a gente vem reforçar. Os Espíritos vêm reforçar. Porque a doutrina espírita é o Evangelho redivivo. Nós não inventamos nada. É uma doutrina que vem nos esclarecer. Continuando com o diálogo de Nicodemos, como pode nascer um homem que já é velho? Pode voltar ao seio da sua mãe para nascer outra vez? E Jesus diz: em verdade te digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Entendendo aqui que água, antigamente se entendia que a água era a fonte absoluta da vida. Então a água era matéria, certo? O Cristo fala segundo a nossa condição de compreensão e a sua linguagem é atemporal. Ou seja, o Evangelho de Jesus que a gente está lendo e estudando hoje, ele não vai deixar de ser verdade e uma realidade, porque é uma revelação de Deus. Só que naquela época, muitas vezes, muitos de nós não tinham a menor condição de compreender a sua linguagem. E o Cristo continua falando com Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Estamos fazendo paralelo entre o que foi dito no Novo Testamento e o que está aqui? Tem algo de novo? Não. Só que os Espíritos estão nos esclarecendo à luz da doutrina espírita, à luz da imortalidade que já tinha sido trazida pelo Cristo. Então, a alma precisa retornar para depurar-se, para melhorar. E como é que acontece? Voltando à carne. É preciso que a gente tenha clareza que não é ressurreição, é reencarnação. Reencarnação é voltar à carne num novo corpo. Na questão 66, letra B, continua Kardec. A alma passa por muitas existências corporais.
Sim, todos contamos com muitas existências. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? E aqui a gente começa a refletir sobre o nosso tema. Onde há justiça? Se nós não tivéssemos uma nova oportunidade. Se nós nascemos de maneiras em ambientes e vivemos situações tão diferentes, seria justo um Deus que proporciona muita coisa a um e pouco ou nada a outro? Para a gente compreender a doutrina espírita, a gente precisa trazer para o nosso coração, a princípio, a questão 1 do Livro dos Espíritos e a questão 13, onde fala dos atributos de Deus. E fala sobre um Deus justo, soberano, que nos proporciona a possibilidade de retornar para expiar. O que é expiar? É reparar, é religar as ligações de afeto que muitas vezes nós ferimos. Expiar é melhorar a bagunça que a gente já fez antes. Expiar é dar um passo adiante, seguir a luz, crescer. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? E aí a gente pode parar e pensar em nossa vida. Porque é muito importante que a gente faça esse paralelo. Porque lembra que eu falei logo no início? O Livro dos Espíritos fala sobre espíritos. E nós somos espíritos. A diferença é que temporariamente estamos encarnados. Temporariamente vestimos um corpo que vai deixar de ser nosso. Então, para que a gente compreenda isso, a gente precisa trazer o que a gente vê e o que a gente ouve para a reflexão e para a nossa vida. Onde é que eu vejo a doutrina espírita na minha vida, no meu cotidiano? Onde é que eu percebo a presença de Deus? Será que de fato eu reencarnei? Onde é que eu encontro isso? Olha para a família. Na família a gente não tem afetos e desafetos? Não é comum? Afinidades, pessoas que a gente se aproxima mais, que parece que a gente conhece de outras vidas. A gente encontra na casa espírita, na rua, e de repente é um laço que você fala, não entendo, mas parece que eu conheço de outras vidas. E a antipatia também. Você encontra e de repente a pessoa passa, você chega a se arrepiar, não gosto de fulano. Não tem razão propriamente clara, mas pode sim ter uma relação com a vida anterior. No livro Ação e Reação, Emmanuel nos traz a importância da existência carnal como verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça indefectível. Primeiro ponto desse slide, a misericórdia. Nós estamos aqui por misericórdia de Deus, por amor, para nos dar a possibilidade de sermos o que Ele fez, o nosso potencial, porque Ele nos criou para ser perfeitos, dentro das possibilidades de criaturas. Nós não seremos perfeitos como Deus. Então, a misericórdia nos possibilita essa experiência. E a justiça de Deus é indefectível. Porque a gente está sempre comparando Deus, as nossas limitações, enxergando Deus com os nossos olhos ainda imaturos e infantis. Essa é a realidade. Nós temos que pensar que o que vem de Deus é perfeito. Se eu não compreendo, a imperfeição está em mim, não em Deus. Nós ainda temos o hábito de transferir para o Pai questões ainda que são humanas. Por mais que eu não compreenda, existe uma razão justa para que isso ocorra. Não é fácil pensar assim, mas é uma proposta de educação do espírito. Por que não é fácil? Porque ainda estamos muito aprisionados no nosso ego, desejando que as coisas ocorram do nosso jeito, achando que somos deuses, traçando as nossas metas e as metas dos nossos semelhantes. O que é que a gente faz no final do ano? Uma lista das coisas que quer fazer no ano seguinte. Não é que a gente não possa se programar, mas quem aqui sabe se vai estar vivo daqui a 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? A gente pode se programar? Pode e deve, mas tendo clareza que a nossa vida
pertence ao Pai que criou. E Ele sabe muito bem o que é melhor para a gente. É por isso que a justiça, sendo um instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente entre nós mesmos, em toda e qualquer ocasião que lhe defraudes os princípios. E aqui a gente faz uma reflexão. Se eu, Rafaela, na minha caminhada, na minha trajetória, cometo equívocos e firo pessoas, quem vai reparar esse dano? É justo que não seja eu? A gente precisa pensar a respeito disso. Se eu fiz algum mal, de alguma forma eu tenho que restituir a ordem. Não é olho por olho e dente por dente, não. As coisas não precisam acontecer da mesma forma, mas eu preciso, de alguma sorte, fazer algo para reequilibrar aquilo. Não necessariamente do mesmo jeito, se eu me empenhar e me tornar uma pessoa diferente. Mas eu preciso eu tenho a partir dali um compromisso com a lei de Deus para fazer um reparo. Essa é uma das possibilidades que nós temos ao reencarnar. E aí eu lembro uma passagem de Chico Xavier que ele diz assim: reencarnar está tão difícil, vamos aproveitar enquanto estamos aqui. Porque nós somos muitos. Poucos de nós estamos reencarnados. Muitos desejam voltar para poder restabelecer laços, dar um passo à frente, amadurecer sentimentos, pensamentos, amadurecer o coração, despertar a consciência. Tudo isso é possível dentro da carne. Então, nessa oportunidade, muitas vezes, a gente perde. Por quê? Porque na matéria a gente começa a querer desejar outras coisas. Só que aí tem uma coisa que é muito importante, que a gente também não entende, que é a dor. A dor desperta. A dor faz com que a gente veja o que de fato é importante na nossa vida. Acorda, estou no caminho errado, preciso de ajuda, preciso de alguém para me ajudar, preciso de apoio, preciso de Deus. Porque muitas vezes no caminho, na alegria, a gente nem lembra muito de Deus. Mas quando dói, quando vem uma enfermidade, quando vem uma dificuldade, quando vem um sofrimento, a gente pensa logo nisso, né? Em orar, em religar, em procurar a ligação, que é fundamental, que nós em nenhum momento deveríamos perder. Então a dor nesse processo, ela é educativa. Quantas vezes, e aí cabe também a gente fazer essa reflexão, nós caminhamos pela vida esquecendo do que é mais importante. Aí chega uma hora que a dor chega, e a gente volta e reencontra pessoas, retoma projetos, dá um passinho atrás para dar 2 à frente. No processo de reencarnação, quando a gente comete algum equívoco, nós temos uma oportunidade de reparar. E aí a gente entende agora reencarnação e a justiça de Deus. Imaginemos que estamos lá no plano espiritual, desejosos de voltar à carne para poder restabelecer algumas coisas que deixamos para trás. Fizemos um plano reencarnatório, envolvidos com aquela equipe de suporte. O nosso anjo guardião fez: não, vá, eu estou com você do seu lado, agora você precisa prestar atenção, precisa falar comigo e me ouvir. E nós voltamos à carne. Para que a gente volte e reencontre pessoas, as pessoas que a gente precisa reparar precisam estar nesse mesmo processo, não precisam? De resgate, de voltar, estar envolvido no mesmo processo. Nas obras da Luísa a gente vê muitos episódios assim. Só que muitas vezes quando a gente chega aqui, sabe o que a gente diz? É muito difícil, vou deixar para a próxima vida. Difícil demais, não vou resolver esse problema com meu pai, meu marido é impossível, meus filhos não tem jeito, deixo para a próxima vida. Você sabe quando vai ser a próxima oportunidade? Porque vida nós só temos uma. Nós temos existências, ora na carne, ora fora da carne. Mas a vida é única, desde que Deus nos fez, nos concedeu a vida. Então, você sabe quando vai ter a oportunidade de reencontrar aquela pessoa? Aí o fulano ou a fulana desencarna e você diz: ai meu Deus, que arrependimento.
devia ter deixado para lá. Fulano desencarnou, e agora? Acontece isso com a gente? Com todo mundo. Então, olhar para a reencarnação como uma oportunidade, com um olhar de espírito imortal, assumir esse compromisso, nós não vamos nos tornar perfeitos nessa existência, gente. Não vamos. Mas podemos ser um pouco melhores. Quando a gente pensa a respeito disso e traz isso para reflexão e para o coração, a gente muda um pouco o nosso comportamento. Às vezes a reação é até a mesma. Porque a reação, ela está num padrão de comportamento. A gente não muda da noite para o dia. Às vezes fulano fala e você reage do mesmo jeito, mas você vai refletir. Você vai pensar 2 vezes. Vai pensar que você escolheu o caminho com Jesus. Que Jesus pede para tolerar, para perdoar. Você vai fazer uma reflexão diferenciada. E o processo, se a gente quiser alterar, tem que partir de nós. Porque a gente não altera o outro, não muda o outro. A gente só muda a gente mesmo. O nosso comportamento pode mudar o comportamento do outro? Pode, porque ele pode nos ter como exemplo. Mas, de fato, o que a gente pode mudar é a nossa conduta, é a nossa postura, é a nossa ação, são os nossos pensamentos. E aqui a gente pode começar pensando, parece justo. Nós temos uma única chance. Nós damos novas oportunidades a quem amamos. Um filho, um companheiro, uma companheira, um parente, um amigo. Quando machuca a gente, faz algo de errado, a gente consegue dar outra oportunidade? Nós somos tão imperfeitos e conseguimos fazer isso porque Deus não nos permitiria uma nova chance, sendo Ele amor absoluto e inteligência suprema. Não é lógico? Não é lógico que a gente tenha a oportunidade de fazer as coisas que nós não fizemos, dar os passos que não demos, encontrar e reencontrar quem amamos? É lógico, faz todo sentido. Se eu sei que eu vou colher o que eu plantei, o que é que eu vou colher? Porque eu sei que quem vai colher sou eu. Se eu sei que eu vou reencarnar e reencontrar as pessoas que eu feri, eu vou continuar ferindo? Se a gente pensar, a doutrina espírita muda tudo. Em primeiro lugar, porque traz Deus como inteligência suprema e causa primária. Tira aquela imagem que a gente tinha de homem, de um senhor barbudo, que estava lá anotando no caderninho todo o mal que a gente fazia. Não existe mais. Não é assim. Depois, nós temos um corpo, vamos deixá-lo e continuaremos vivos. Reencontraremos no plano espiritual a nossa realidade. E a gente não deixa de ser o que a gente é porque desencarna. Depois desse processo, vamos retornar para continuar a nossa caminhada. Muda tudo. Se sabendo disso, a gente continua agindo do mesmo jeito, olha o nosso compromisso. Mais uma vez, não vamos deixar de ser da noite para o dia o que somos, mas podemos ser um pouco melhores a cada dia. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. É preciso que a gente se debruce com um novo olhar no Novo Testamento. O Novo Testamento é um roteiro para toda a humanidade. O Novo Testamento é uma revelação de Deus, assim como a doutrina espírita, a terceira revelação. Então, claro que vir aos encontros, participar do centro é muito importante, fazer parte de tudo isso. Mas, além disso, o estudo é fundamental. Então, se Deus mandou um homem para vir trazer a sua mensagem, um ser perfeito que caminhou pela terra, trouxe a mensagem e os exemplos, estão lá registrados com orientação no livro. Eu não vou ler por quê? O que é mais importante do que isso no meu dia? Eu posso tirar 10 minutos do meu dia para ler um trechinho. Eu estou fazendo isso por mim. Mas um passo além,
eu estou fazendo isso pelo meu lar. Porque quando eu mudo, quando eu leio o Evangelho, quando eu oro, eu mudo a minha casa interna e o entorno do meu lar. No livro Missionários da Luz, capítulo 13, tem um capítulo chamado Reencarnação. Os processos da reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Aqui faz a gente perceber o quão Deus é perfeito. Porque se leva em consideração nesses processos, tanto de reencarnação quanto na morte do corpo físico, todo o patrimônio do espírito, toda a sua história, toda a sua caminhada, toda a sua trajetória, tudo que envolve aquela história, aquela relação. Porque, apesar de sermos todos iguais e semelhantes enquanto irmãos, nós temos caminhos muito diferentes. E aí a gente pode pedir para que as mães reflitam que tem filhos, educa os filhos do mesmo jeito, mas os filhos não são iguais. Cada um tem uma natureza, tem um temperamento, né? Tem um comportamento. Então imagine Deus que criou e tem como filhos trilhões de almas. Então, na hora de fazer esse processo, é levado em consideração a nossa trajetória, a nossa caminhada. A reencarnação é curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina. Ou seja, estar aqui é uma bênção. E nós vamos viver as experiências necessárias para nós aprendermos. E aí a gente pensa, mas Rafa, assim, tem coisas que eu não entendo. Tem situações que eu passo na minha vida e já passei 2, 3, 4 vezes. É porque a gente não parou, não refletiu e não compreendeu a lição. E quando a gente compreende, internaliza, aprende aquilo, aquela lição não volta. Ou volta só para testar um pouquinho se você de fato está no caminho certo. Mas aqui nós vimos viver essa experiência com intuito educativo. Quando você tem uma criança de 1 ano, você usa uma linguagem para ela. Uma criança de 2 anos, outra linguagem. De 3 anos, outra linguagem. Quando o filho está adolescente, você usa uma outra linguagem. Você vai acessar aquela criança de outra forma. Você vai falar por novas regras, não é assim? Olha, seu limite é diferente de uma criança de 1 ano. É o que acontece com a gente, só que as leis são imutáveis. Só que quando a gente comete equívocos, depende muito do nosso estado de maturidade. Então, tudo vai ser levado em consideração. E aí a gente pensa, reencarnar, nós teremos desafios. E às vezes eles vêm num pacote fechado. Tem períodos da vida da gente que a gente fala, acontece tudo de uma vez só, não é isso? Ai meu Deus, aconteceu tudo de uma vez só. São os nossos desafios. E nos desafios da reencarnação, existe uma igualdade, de alguma forma. Por quê? Porque a doença, por exemplo, vem para todos. E a doença, no processo de amadurecimento do espírito, é um processo de cura. E a gente não entende, não pensa assim. A doença chega no corpo físico para expurgar aquela energia, para pôr para fora. A gente ainda está pensando na doença como uma condenação. E não é verdade. Então nós temos desafios e um maior deles talvez seja compreender as leis de Deus dentro das nossas possibilidades, para a gente poder internalizar a nossa vida e os nossos desafios de uma outra maneira. O maior desafio da reencarnação é reencontrar e conviver com os desafetos do passado e, mais do que isso, suportar novamente os seus espinhos. É um desafio, porque a gente precisa fazer novos laços, porque seremos um dia uma coisa só, irmãos, entendendo, compreendendo a mensagem do Senhor. Então a proposta é que a gente vá afinando os nossos laços, que serão um dia eternos. Então, se é um desafeto de hoje, provavelmente foi um afeto de ontem que está adoecido. Adoecido com ciúmes, com mágoa, com raiva, adoecido por alguma razão. Retornamos à vida com essa pessoa, de alguma forma,
para restabelecer o afeto. Mas não é fácil, porque nós ainda estamos todos cheios de coisinhas por dentro. Para a gente poder acessar isso aqui, a mensagem de Jesus, a gente precisa varrer os nossos corações, limpar a casa, porque você não vai colocar nada dentro numa casa suja, não é? Então a gente limpa a casa, varre os nossos corações para restabelecer os vínculos de afeto. Essa é a proposta, que nós tenhamos a possibilidade de restabelecer, sendo que muitas vezes nós não vamos amar da noite para o dia. Tem uma historinha muito contada nas palestras espíritas, que diz que uma senhora foi a uma entrevista e ela se queixava com o entrevistador, dizendo que não aguentava mais o marido. 30 anos de casada, 40 anos de casada, meu Deus do céu, mas pelo menos eu suportei. O entrevistador veio e falou: na próxima vida você vem para aprender a amar. Então, às vezes, a gente está suportando, não está amando o outro. A gente está engolindo, mas não está pondo para fora aquela luzinha que as meninas falaram aqui, o dom que Deus nos deu de amar o próximo. E a gente só consegue estabelecer esse vínculo quando a gente ama Deus e ama a gente. Quando a gente vê Deus no outro. Quando a gente se religa. É um processo, é um aprendizado. Mas todos nós conseguiremos. É preciso esforço e dedicação. E aí reencarnamos numa família. Qual a proposta? A doutrina espírita nos fala sobre a proposta de reencarnação, sobre os vínculos de afeto que nós já temos antes, os de afetos e os de antipatia. Qual a proposta? Perdão das ofensas. Se a gente vem com alguém que nos feriu, reencontra essa pessoa e vive situações difíceis, é para que a gente aprenda a perdoar. Quantas vezes o Cristo já disse? 7 vezes 7. Quantas vezes for preciso. Para a gente perdoar, quantas vezes for preciso. A gente tem que ter nosso coração o quê? Evangelizado. O evangelho tem que estar dentro. Se não trouxermos o evangelho, por isso que eu falei, temos que ler o Novo Testamento, estudar a doutrina todos os dias, sempre. Porque não é só ler, claro, é praticar, vivenciar. Mas quando a gente traz a reflexão, todos os dias, a gente vai aprimorando e um dia a gente consegue. Um dia você está fazendo aquilo que você nem imaginou que fosse capaz de fazer. Está tão fácil, porque a gente exercitou. Então, o perdão das ofensas é uma das vertentes da reencarnação. Compreender a causa das aflições. À medida que a gente vai aprimorando o nosso intelecto e a nossa compreensão e as nossas emoções, a gente começa a pensar sobre o que acontece com a gente de uma outra forma. Quantas vezes a gente para refletir a respeito de alguma experiência, de se eu tivesse a cabeça de hoje, eu não teria feito como eu fiz há uns anos atrás. E se eu conhecesse o Espiritismo, eu não teria feito isso. Meu Deus, se eu tivesse uma oportunidade, eu faria diferente. Não é assim? Com todos nós. Todos nós passamos por isso. A reencarnação é a oportunidade. É a possibilidade que nos é dada de fazer diferente, de perdoar, de compreender. Se eu estou passando por isso, existe uma causa justa. Às vezes é doloroso. E as nossas dores só nós conhecemos. Por mais que a gente relate para o outro e o outro tenha vivido uma experiência similar, a dor é nossa. É no nosso corpo, está aqui. Então, só eu e Deus conhecemos a nossa dor. Certo? Nessa proposta de conhecer a Deus, ou pensar, refletir Deus, numa nova perspectiva, nós passamos a compreender as causas das nossas aflições. Muitas não terão respostas imediatas, porque fazem parte de um planejamento, mas intimamente nós aceitamos de uma maneira diferente. A importância dos reencontros. Quando a gente para e pensa a respeito do que a gente está refletindo aqui agora, não é importante a gente reencontrar? Porque
Se a gente não reencontrar, como é que a gente vai estabelecer novos laços e novos vínculos? Porque a gente pode ter um vínculo, mas ele está adoecido. Então, se era raiva e vira amor, é um laço novo. A gente precisa reencontrar os nossos corações. Quando a gente desencarna, quando nós desencarnarmos, vamos buscar as pessoas que amamos, né? Vamos querer saber onde estão os que eu amo. Nós temos a oportunidade de reencontrar os que amamos aqui. Não só os que amamos, também os que ferimos e outros tantos. Então, é importante que a gente perceba que os reencontros são obra da misericórdia de Deus, que nos permite restabelecer novos vínculos e dar passo adiante no processo de reconstrução da família universal. E a conquista do espírito nesse processo. Quando a gente toma conhecimento que estamos numa jornada educativa enquanto espíritos imortais, que vamos nos despir desse corpo, vamos continuar a vida enquanto espíritos, retornaremos a esse corpo depois, num outro momento, numa outra oportunidade. O que é que muda na nossa consciência? A partir disso, eu passo a ter autonomia. O meu processo não está na mão de ninguém. Não vai ser alguém que vai me benzer e vai dizer está salvo. Não. Não está salvo. Nós vamos conseguir dar passos significativos se nós nos propusermos a isso. Nos dirigirmos para isso, nos movimentarmos para isso, trabalharmos para isso. Termos autonomia, porque somos nós que plantamos e seremos nós que colhemos. Muda muito. Nesse processo, o autoconhecimento é fundamental. Porque, aparentemente, somos todos muito bonzinhos. Não é verdade? E quando a dor vem, a gente pensa, por que comigo? Logo eu sou tão legal, faço tanta coisa, vou para o centro espírita, logo eu. Mas se a gente tiver um pouquinho de humildade, a gente pergunta, por que não eu? Se acontece com todo mundo. Se a dor é para todos, por que não comigo? O que me difere do outro? Por que eu sou melhor que o outro e eu não posso sofrer? Estamos no planeta de prova e expiação. A dor está para todos. Numa proposta educativa. Então, por que não comigo? Agora, muda se a gente pensar o que é que eu vou fazer a partir daí. Se eu me conhecer, passar para esse processo de entrar, de refletir, de se perceber, do autoconhecimento, eu vou encontrar algumas razões. Eu vou encontrar um sentido naquela experiência. Eu vou encontrar um caminho de saída daquele processo. Então, é muito importante que a gente faça esse processo de autoconhecimento. O que é que eu estou sentindo hoje? Por que eu sinto isso por fulano? Quais são os pensamentos que me vêm à cabeça? O que é que está atrapalhando o meu processo? Se eu já penso assim, por que eu insisto em agir daquele jeito? É nesse processo de autoconhecimento e de aprendizagem que a gente cresce. E a gente ajusta a nossa rota. Porque muitas vezes rodamos em círculos, reencarnamos com uma questão, voltamos, cometemos o mesmo equívoco, voltamos para o plano espiritual, temos a oportunidade de reencarnar, cometemos o mesmo equívoco, voltamos para o plano espiritual, e assim um ciclo vicioso. Quando a gente passa pelo processo de autoconhecimento e evangeliza o coração, a gente ajusta a nossa rota. E o que é vício em nós, Jesus muda o volume. Porque não se destrói o que existe em nós. Ele muda o volume, a intensidade. Ele vai dizer, olha, usa essa energia para fazer a coisa certa. Usa o seu tempo para fazer isso. Vai reajustando a nossa conduta. E o processo é evangelizar-se. Compreendendo que evangelizar-se, quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, os espíritos dizem, na nossa consciência. Evangelizar-se é muito mais tirar de dentro do que pôr para dentro. Então não é um processo de leitura em onde a gente memoriza os trechos evangélicos e quem citou, o apóstolo ou o discípulo, enfim,
a situação específica e não vive. O que Cristo traz está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Evangelizar-se é tirar de dentro. É fazer crescer essa luz que está dentro dos nossos corações. Nesse processo, a gente muda completamente a nossa consciência e segue adiante no processo evolutivo. É uma relação de afeto com Cristo. Tiremos ele da cruz e botemos ele no nosso coração, como nosso melhor amigo, que em nenhum instante vai nos abandonar. Em nenhuma circunstância, por mais difícil que ela pareça ou seja, ele não, porque o amor que Cristo sente, ele é perfeito e incondicional. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender amor incondicional, porque o nosso amor é condicionado. Eu amo porque é minha mãe, eu amo porque é meu pai, eu amo porque é meu irmão, eu amo porque é meu amigo, eu amo porque é da doutrina, eu amo porque... Não, o amor do Cristo é incondicional. Independente do que você faça, ele te ama do mesmo jeito. E isso é um desafio muito grande para as nossas consciências. Então, o mestre é o melhor amigo, aquele que a gente tem que ter dentro do coração. Por isso que eu falei, vamos varrer a casa, porque uma visita como essa não pode encontrar nossa casa suja. Quando a visita chega, a gente faz o quê? Arruma tudo, né? Às vezes põe até debaixo da mesa, mas não pode. Com Jesus tem que limpar tudo direitinho. A casa não pode estar suja, porque é uma visita nobre, de luz. É o nosso mestre, governador do nosso planeta. E nós estamos aqui para aprender com ele, porque ele disse: vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Nosso roteiro temos que é o Evangelho. Nosso mestre e guia temos que é Jesus. O nosso desafio é trazer a luz para a nossa consciência, porque não nos cabe mais perder tempo em relação a isso. Então, nós renascemos com que propósito? Para evoluir, desatar nós, perdoar, criar laços eternos, amar, estreitar o relacionamento com Deus, buscar o reino dos céus dentro de nós. É o nosso desafio diário, todos os dias. O que eu posso fazer para fazer e alcançar essa meta? São metas individuais. Eu posso dar um exemplo da minha que pode não servir para nenhum de vocês. Então, se vocês são como eu, nós somos filhos de Deus, amados por Ele, temos o Cristo que nos orienta, encontre a sua meta pessoal, a sua forma de evangelizar o seu coração. Encontre a forma de compreender que você está aqui, nós estamos aqui por misericórdia, e é uma oportunidade que nós não podemos perder. Temos que fazer o melhor nesse processo de reencarnação. E aprender o alto amor. Para encerrar, eu trouxe uma mensagem de André Luiz, que diz assim: a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências, e que a doutrina espírita, revivendo o Evangelho do Senhor, é fácil resplendente na estrada evolutiva, ajudando-nos a regenerar o próprio destino para a edificação da felicidade. Ou seja, é uma oportunidade que nós temos de recapitular algumas experiências vividas, vivê-las de uma maneira melhor, mais aprimorada, mais adequada dentro das leis de Deus, de reviver o Evangelho. E é um fato que nos dá a oportunidade de tomar conhecimentos e consciência a respeito de nós mesmos. O que nós somos? Espíritos imortais. Imortais. E a gente precisa trazer essa verdade, esse fato, para a nossa consciência. Que nós tenhamos a paz de Jesus no nosso coração. Que o Mestre nos conduza hoje e sempre, e que aproveitemos esse processo de reencarnação para caminhar em direção ao Cristo. Muito obrigada.